franceses, especialmente o método do Hébert. Rangel Sobrinho nos conduz à temática feminina no que concerne especialmente a temas ligados à higiene, à construção do caráter, à beleza e ao vigor físico, tendo como eixo norteador os estudos dos métodos de ginástica franceses, em especial o método natural e suas bases fisiológicas. Dentro desse contexto maior, a mulher é para o autor, o brasileiro no caso, um elemento importante que desfrutaria de um protagonismo na sociedade. E aí a gente vai perceber que tipo de protagonismo é esse e os limites desse protagonismo para a proposta de emancipação do Hébert, né? E assim ganharam destaque no seu livro por isso. Essa é uma tese, eu acho, de conclusão de curso que ele fez para a Escola do Exército. Contudo, então a gente pode perceber, dentro dessa produção, qual que era o perfil de mulher de um tenente ou de um sujeito formado no Exército. Vai ser uma perspectiva bem mais conservadora, obviamente. Mesmo o Hébert tendo formação na Marinha, a gente está falando de contextos diferentes, né? Contudo, o papel dela se restringiria à condição feminina e maternal. Obviamente, o Hébert também põe essas questões. Mas, no caso dos textos brasileiros, eles se limitam a essas proposições. Então, essas condições proporcionariam a conservação da espécie por meio da procriação, os cuidados educacionais e higiênicos aos filhos eram temas importantes. A casa e ao marido se estendem esses cuidados da mulher. A partir dessa ótica sobre as mulheres, tendo o método francês do Georges Hébert, na verdade são os métodos franceses, né? Ele vai citar todos, o Amoros, o Demenny, são esses alicerces para essa proposta. O resultado da educação física feminina seriam inspirados nessa produção musculiboteplastique. Então, quando ele vai falar de beleza e de proporções das formas, o autor feminino, ele vai citar diretamente o Georges Hébert. No momento em que a temática feminina se sobressaía, as questões políticas, que também são presentes nesse trabalho, foi possível identificar as referências mais literais ao Georges Hébert. Quando eu digo referências literais, são as citações. Tido como autoridade da educação física científica. De acordo com Rangel Sobrinho, Hébert teria sido uma marcante referência para os métodos ginásticos na França. Percebendo a predileção do autor brasileiro pelas ginásticas francesas, foi possível identificar uma ampla ênfase dada a ele nos trabalhos de Georges Hébert, pois diversas publicações do autor foram citadas. Ele vai citar o Guia Prático, o Código da Força, as lições de natação, as palestras e o esporte contra a educação física. Entretanto, constatou-se uma preferência pelos conteúdos referentes à beleza, à saúde e à força, consequentemente, influências do livro Música e Beleza Plástica. Os argumentos que são reportados diretamente a esse livro de Georges Hébert despertam nos olhares para uma mulher que deve ser resistente, desprovida de preconceitos tolos, cheia de saúde, forte e livre. Rangel Sobrinho defendeu a mesma tese do autor francês, de que, e eu cito, o desenvolvimento físico integral da mulher é adquirido da mesma maneira que o homem, fim de citação. Repetindo as palavras do autor francês, Rangel Sobrinho previu uma emancipação feminina sem perder de vista os deveres maternais com os quais elas deveriam se preocupar. Um assunto peculiar encontrado nessa publicação é o interesse do autor brasileiro pela proporcionalidade das formas femininas, algo evidenciado por meio de tabelas de medidas, onde Rangel Sobrinho estabelece em números um conceito de corpo belo. E essa inspiração dele é a inspiração do 3º capítulo do livro Músculo e Beleza Plástica. Então ele vai transcrever em tabela o que o Hébert escreve no capítulo inteiro. Ele define assim um padrão de proporções que o corpo da mulher deveria atender para poder ser considerado bonito. Elaborou tabelas de medidas que seriam inspiradas no trabalho de Hébert. Recomendou ainda, através dos princípios proclamados por Hébert, a execução de exercícios naturais e úteis ao ar livre.
Condenou, assim como seu predecessor, o uso de espartilhas e salto alto, por entender que a mulher deveria vestir-se apenas de um colete muscular, condizente com a beleza física natural proporcionada pelos exercícios. Então, associada à publicação de Rangel Sobrinho, eu trago outra publicação para vocês, que é a da Lotte Kretschmann, que é a Cultura Física Feminina, escrito 2 anos depois, em 1932. Então, publicados com apenas 2 anos de diferença, esse trabalho da Kretschmann se assemelha de forma preponderante ao de Rangel Sobrinho, pois, como dito, ambos propuseram um método de ginástica feminina e lançaram mão da obra Geber ao tratar dos exercícios da beleza e das formas do corpo das mulheres. O livro de Kretschmann enfatiza um propósito de educação física para a mulher semelhante ao de Rangel Sobrinho, quando afirma que, abre aspas, as mulheres fortes fazem uma raça forte e bela. Não é possível nenhum progresso social se a mulher não intervém para ajudá-los, mas essa intervenção é uma intervenção localizada, né? Então, nesse contexto de 1930, essa intervenção é a mulher em casa, cuidando dos filhos, e a força desses exercícios e a produção desses exercícios enunciada nesses trabalhos são exercícios dos quadris, propriamente ditos, para preparar as mulheres para a procriação. Então, eles, na verdade, desaconselham os exercícios de membros superiores para as mulheres, porque não eram necessários, e muito menos nesses textos eles não recomendam e não destacam as figuras femininas dos alunos de Geber, porque essas mulheres são muito masculinizadas para os padrões brasileiros. Então, essas marcações musculares, essa definição muscular não é bem-vinda no Brasil, porque perde essa feminilidade e essa graça desses movimentos. Então, é bom pontuar qual que era o discurso, qual que era a prática e qual que era o perfil feminino para a época, né, no Brasil. Então, a despeito das semelhanças, as abordagens, quando vistas rigorosamente, e eu